Durante a guerra entre Irã e Iraque, um comandante da Guarda Revolucionária reuniu um grupo de meninos. O mais velho tinha 12 anos. O mais novo, 9. A cada um deles, entregou uma pequena chave de plástico dourado e disse que ela abria os portões do paraíso. Minutos depois, os meninos foram ordenados a correr sobre um campo minado iraquiano. Eles tinham a missão divina de usar seus corpos para limpar o caminho para o exército. Alguns correram. Outros hesitaram, mas foram empurrados. As minas explosivas VS-50 não fizeram distinção. Aos olhos do regime, nenhum deles morreu. Foram todos martirizados. E os que sobreviveram se tornaram heróis da fé, marcados para continuar lutando pelo Ayatollah. Essa cena se repetiu durante 8 anos, como tática de guerra. Não foi um acidente, uma aberração ou um crime isolado de um comandante. Foi a política de Estado da teocracia iraniana. اینا هنگام پیشروی به میدان مین میرسن. بعد در بین خودشون درگیری میشه که کی رو مین بره، کی زودتر بره رو مین و به اون فوز الهی، به اون هدف اصلی که در پیش دارن، به اون لقاء الله که میخوان و به فیض شهادت برسن. اینا برمیگردن عقب و مسابقه 2 میذارن، ببینن کدوم یکی از برادرها زودتر رو مین میرسه و زودتر روی مین منهدم میشه که این برادرها تونستن اون هدف اصلی خودشون مسابقه را ببرن به لقاء الله و هدف اصلی به نهایی تمام مسلمانان برسن. יש באסלאם תפיסה שהייתי קורא לה פקס איסלאמיקה, זאת אומרת שלום איסלאמי, שאם כל העולם יעבור לאסלאם, העולם יחיה בשלום, לא יהיו גבולות, לא יהיו מדינות, כל העולם יהיה מדינה איסלאמית אחת, כולם יכירו באללה, יכירו במוחמד, וכולם ישתפו פעולה אחד עם השני. ולכן יש באסלאם תפיסה כזאת, אבל רוב מדינות האסלאם, או רוב העמים האסלאמיים, רואים בזה עניין אסקטולוגי, אפוקליפטי, עניין שיהיה בסוף ההיסטוריה. מעט מאוד באסלאם רואים בזה עניין קונקרטי לעכשיו, ואלה בעיקר האיראנים. הרפובליקה האסלאמית של איראן עלה לשלטון, הוא היה צריך לבסס אבן אידיאולוגי. חוץ מתיאולוגיה שיש בספרים, בפועל. אחד המטרות המרכזיות שלהם היה להפיץ את הרפובליקה האסלאמית של איראן לכל העולם. עכשיו בעיראק אז
בתקופת סדאם חוסיין, 30% הסונים שלטו על מדינה. אבל מדינה שיש שם 70% שיעים. There are two major denominations in the Arab world, the Shi'i denomination and the Sunni denomination. Both denominations have been clashing for 1400 years. It's a bloody conflict. כאשר הנביא מוחמד מת, התפלג האסלאם. יש כאלה שטענו שהיורש צריך להיות מהמשפחה שלו, ויש כאלה שאמרו שצריך להיות מהסיעה שלו. סביב יורשו של הנביא מוחמד הוא שפילג את האסלאם. שיעים תמיד היו מיעוט באסלאם, מיעוט נרדף. מי שהחליט שהשיעים יהפכו להיות כוח פעיל ואגרסיבי שיממש את חזון אחרית הימים, היה חומייני. וזה מה שיצר את הפצת האסלאם השיעית האיראנית לעיראק. וכמובן סדאם חוסיין לא רצה את זה. הוא לא רוצה לאבד את השלטון, וזה גרם למלחמה. Devido ao medo de que uma revolução iraniana se espalhasse para o seu país majoritariamente xiita, Saddam Hussein invadiu o Irã. Mas não foi só pelo medo, e sim pela ambição. Saddam enxergava que o Irã, fragilizado pela revolução, seria um alvo militar mais fácil do que era nos tempos do Shah. Em 22 de setembro de 1980, as Forças Armadas iraquianas invadiram o oeste do Irã. Era justamente o que o novo regime iraniano precisava. A invasão iraquiana ajudou o regime do Ayatollah a justificar sua existência. Diante de uma ameaça externa, as diferenças internas ficam de lado, e a maior preocupação passa a ser a sobrevivência. واقعا این امام هر لحظه روحیه به ما میده. واقعا این شما مردم هستید که به ما روحیه میدید و پیام ما و به نظر من تمام رزمندگان در این جبهه این است که امام رو دعا کنن. تکبیر! O regime revolucionário mobilizou adolescentes e crianças para integrar o Basij, uma milícia de apoio à Guarda Revolucionária. Em meio à retórica do martírio, crianças foram enviadas a missões de altíssimo risco, como atravessar campos minados para abrir caminho para as forças iranianas, enquanto eram alimentados com a promessa de recompensa espiritual simbolizada por pequenas chaves do paraíso. Segundo um relatório da ONU em uma série de decretos emitidos no outono de 1982, o Ayatollah Khomeini declarou que a permissão dos pais era desnecessária, que o voluntariado para o serviço militar era uma obrigação religiosa e que servir nas Forças Armadas tinha prioridade sobre todas as outras formas de trabalho ou estudo. O resultado foi uma geração empurrada para a linha de frente. Milhares de jovens recrutados e mortos em nome da Revolução do Khomeini. Mas enquanto o Irã cometia crimes contra a infância e a inocência de suas próprias crianças, o Iraque se preparava para cometer crimes contra a humanidade.
O Iraque empregou guerra química contra o Irã em mais de 30 ataques direcionados a civis iranianos. Originalmente usando gás mostarda em 84, o Iraque iniciou o primeiro uso comprovado de agentes nervosos em combate na história, começando com Tabun e avançando para Sarin. Estima-se que os ataques químicos resultaram em mais de 100 mil baixas iranianas, das quais pelo menos 20 mil foram mortes diretas. O massacre de Halabja, no Kurdistão iraquiano, matou pelo menos 3.200 pessoas. Nessa ocasião, Saddam Hussein atacou a própria população iraquiana por acreditar que eles poderiam ser uma ameaça a ser explorada pelo Irã. Apesar do emprego de armas químicas contra a própria população ter sido uma das causas que ajudou a criar a imagem de Saddam Hussein como um monstro, um detalhe importante é muitas vezes esquecido. Os Estados Unidos sabiam e ajudaram. Relatórios sobre o uso de armas químicas pelo Iraque chegaram à CIA já em 1983, mas os Estados Unidos não tomaram nenhuma ação. Oficiais de inteligência americanos forneceram ao Iraque a localização das tropas iranianas, sabendo que Saddam atacaria com armas químicas. Os iraquianos usaram gás mostarda e sarin antes de 4 grandes ofensivas em 1988, que dependiam de imagens de satélite e mapas americanos. Mais de 60 oficiais da Defense Intelligence Agency forneceram assistência de planejamento do combate ao Iraque. As estimativas de mortos e feridos variam de 1 a 2 milhões, com cerca de 500 mil mortos de ambos os lados, mas com o Irã sofrendo as maiores perdas. Para cada soldado iraquiano morto, o Irã perdia de 2 a 3 soldados. Em agosto de 1988, a economia deteriorada e os ganhos iraquianos no campo de batalha forçaram o Irã a aceitar um cessar-fogo mediado pela ONU. Khomeini comparou aceitar a paz a beber veneno. Tomar esta decisão é mais mortal do que beber de um cálice envenenado. Submeti-me à vontade de Allah e tomei esta bebida para sua satisfação. A ameaça existencial legitimou a narrativa de defesa da Revolução e do Islã, justificou a supressão da dissidência como questão de segurança nacional e expandiu dramaticamente o poder da Guarda Revolucionária Islâmica, que desde aqueles anos já patrocinava e treinava forças terroristas pelo Oriente Médio. Enquanto Irã e Iraque se enfrentavam, um jovem país vizinho se mobilizava para travar sua própria guerra de sobrevivência: o Estado de Israel. Em 1981, no primeiro ano da guerra entre seus países vizinhos, o primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, deu início a uma nova doutrina israelense. For simple logic, we decided to act now, before it is too late. O princípio é simples e brutal. Israel não permite que regimes hostis adquiram armas nucleares. O evento que marcou o início dessa doutrina ocorreu justamente no contexto da guerra entre Irã e Iraque. Em 1981, caças da Força Aérea de Israel destruíram o reator nuclear Osirak, no Iraque, antes que Saddam pudesse usá-lo para produzir armas nucleares. Em 2007, Israel repetiu a operação na Síria, destruindo o reator de Al-Kibar. Mas enquanto Israel agia contra outros países, o Irã seguia o seu próprio projeto nuclear. Projeto que foi criado com a ajuda do maior aliado dos israelenses. Em 1957, Irã e Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação nuclear civil que deu início ao programa nuclear iraniano. Naqueles anos, o Irã ainda era governado pelo Shah Reza Pahlavi. Esse acordo ocorreu na lógica do programa Átomos pela Paz, iniciado pelo presidente americano Dwight Eisenhower em 53. The United States would seek more than the mere reduction or elimination of atomic materials for military purposes. It is not enough to take this weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know how
to strip its military casing and adapt it to the arts of peace. Seu objetivo era propagar o uso pacífico de energia nuclear para fins civis. 11 anos depois, em 68, o Irã assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, prometendo não adquirir armas nucleares. Mas então, em 79, tudo mudou. Com o regime de Khomeini consolidado após a Revolução, a partir dos anos 90, o Irã começou a avançar com um programa clandestino de enriquecimento de urânio. Ao final daquela década, oficiais iranianos aprovaram o Plano Ahmadi, buscando construir um arsenal de armas nucleares para os próximos anos. Para Jerusalém, um Irã nuclear é uma ameaça existencial declarada por um regime que repete em praça pública que Israel deve ser destruído. Em Teherã tem uma praça que tem um relógio que tem uma contagem regressiva até o final dos dias do Estado de Israel. E é por isso que nós estamos travando essa guerra contra o Irã, para garantir que o regime mais perigoso do mundo não tenha os armamentos mais perigosos do mundo. A primeira grande operação contra o programa nuclear iraniano foi os Stuxnets, um vírus cibernético desenvolvido em parceria entre a NSA americana e a Unidade 8200 de inteligência militar israelense. O Stuxnet infiltrou os sistemas de controle da usina de Natanz e fez as centrífugas girarem em velocidades autodestrutivas enquanto os monitores indicavam funcionamento normal. Destruiu cerca de 1.000 centrífugas IR-1 e atrasou o programa iraniano em pelo menos 2 anos. Mas o Mossad não parou no ataque cibernético. Entre 2010 e 2020, ao menos 5 cientistas nucleares iranianos foram assassinados, envenenados, baleados, explodidos. O mais importante deles foi Mohsen Fakhrizadeh, o pai do programa nuclear militar iraniano. Em 27 de novembro de 2020, Fakhrizadeh foi morto por uma metralhadora robótica operada remotamente em uma estrada nos arredores de Teherã. Uma operação que demonstrou que o Mossad podia operar dentro do Irã com impunidade quase total. Em 2012, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apareceu diante da Assembleia Geral da ONU e proclamou um discurso que ficou para a história. So how much enriched uranium do you need for a bomb? And how close is Iran to getting it? Well, let me show you. Brought a diagram for you. Here's a diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. So I had worked on that speech. It was interesting. The idea was to set out a limit. At what point would Israel act against Iran's nuclear program? At what point would we expect the United States and the world to act against Iran's nuclear program? And the Prime Minister determined that that red line would be at 250 kilograms of 20% enriched uranium. So we were sitting around a table at the Prime Minister's house, and they said, well, how can we illustrate this? Now, Benjamin Netanyahu, and if you know this, has a BA and MA in architecture from MIT, and he's a very good freestyle drawer. So he drew on a piece of paper this bomb with a little fuse going out of it and showed, okay, this is the red line. And we said to him, well, why don't you just use that in your speech? And he said, okay. It was a very effective way of communicating visually what the utter limit was to the Iranian nuclear program. Tragically, historically, we've surpassed that red line a long time ago. O Irã respondeu com paciência, pois enquanto Israel discursava e lutava sua guerra invisível, o Irã estava na mesa de negociações, e do outro lado estava o Ocidente. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
Barack Obama classificou o acordo nuclear com o Irã como uma vitória da diplomacia multilateral e da força negociadora dos Estados Unidos. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. A promessa era de que o acordo, conhecido pela sigla JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, garantiria um mundo mais seguro. What was the JCPOA, in essence? It basically said to the Iranian regime, you will delay your nuclear program for between 10 and maybe at the most 15 years, and we'll pay you a lot of money. The JCPOA didn't dismantle any nuclear facilities. It didn't dismantle centrifuges. It didn't prevent the Iranians from developing more rapid centrifuges. So when it was signed, the centrifuges were IR-2s, which enriched uranium at a certain rate, but over the years they quickly developed IO4s and IR6s that enrich uranium at 4 times and 6 times the rate. Now what does that mean? That if you decide to enrich to a nuclear grade, to fissile grade, and create a bomb, then the time it takes you to break out goes shorter and shorter and shorter. So if the JCPOA was signed, it was maybe between 6 months and a year. By the time the JCPOA would have expired, it would have been down to a few days. עובדתیش המשטر האיرانی הגיע ל-90% حشرات اورانیوم. عובدتیش کموت حشرات اورانیوم שלהם גדלה באופן משמעותי. And Iran was able to develop long-range missiles, which were capable of carrying nuclear warheads. Matter of fact, there had been UN boycotts, there had been UN sanctions on the development of missiles, and the JCPOA relieved those sanctions. שגרם לתזרים כספי עצום להיכנס לאיראן. הם לקחו את הכסף וגידלו את החוסים שהשתלטו על באב אל-מנדב. And then finally, there was no reference almost at all in the JCPOA to the development of a warhead. And we know from the documents that the Mossad retrieved from the archive in Tehran in 2018 that they were working on a warhead, and that work was divided between various departments at Iranian universities. So if they had the enrichment capacities, they had the delivery system, they had the warhead, very quickly they could put the 3 of them together and become a major nuclear power. זה לא היה הסכם, זה היה עבודה בעיניים. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump chamou o acordo de inaceitável. Fez críticas por não abordar o programa de mísseis balísticos, ignorar as atividades regionais de Teherã e por não eliminar a infraestrutura nuclear iraniana. Nos anos seguintes, os Estados Unidos impuseram mais de 1.500 sanções contra o Irã. Os alvos foram a Guarda Revolucionária, o gabinete do líder supremo, o Banco Central e grandes instituições financeiras. O impacto foi devastador, atingindo mais de 80% da economia iraniana. Inflação e desemprego explodiram. E aqui está o paradoxo da pressão americana. Ela devastou a economia iraniana, mas não dobrou o regime. O Irã acelerou o enriquecimento de urânio, atacou instalações petrolíferas sauditas através dos Houthis e intensificou ataques contra alvos americanos no Iraque. Foi aí que Trump direcionou sua mira para outro alvo. Era aproximadamente 1 da manhã de 3 de janeiro de 2020, quando o drone americano disparou mísseis contra veículos que deixavam o aeroporto internacional de Bagdá. No comboio estava o Major-General Qassem Soleimani. President Soleimani was the head of the Al-Quds force. He was the highest-ranking military figure in Iran and in charge of Iran's global terrorist activities. He was assassinated by the United States on the orders of Donald Trump. Olha, foi um ataque americano. E o que eu posso dizer em relação a isso é só que o mundo ficou muito mais seguro depois que ele foi eliminado. Mas a rede que ele construiu com Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque, Houthis no Iêmen e células na Síria sobreviveu intacta. O próximo passo de Trump no cerco ao Irã não seria uma demonstração de força, mas um movimento estratégico. I pledge to strengthen America's oldest friendships and to build new partnerships in pursuit of peace. I also promise that America
will not seek to impose our way of life on others, but to outstretch our hands in the spirit of cooperation and trust. Em agosto de 2020, Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram a abertura de relações diplomáticas. Um mês depois, na Casa Branca, os Acordos de Abraão foram assinados por Israel, Emirados Árabes e Bahrein. Marrocos e Sudão seguiram depois. המדינה הראשונה שחתמה הסכם שלום עם ישראל בהסכמי אברהם זה היה בחריין, که به بحرین גם פחות או יותר יש בערך 20% סונים ו-80% שיעים, אבל מי שבשלטון הוא 20% הסוני, והמשטר האיראני כל יום מדרבן את ה-80% השיעים למרוד ב-20% הסונים ולהפיל אותם. ולבחריין אין מודיעין כדי לשמור על עצמו, וזאת הייתה הסיבה שבחריין הייתה המדינה הראשונה בהסכמי אברהם שחתמה על שלום עם ישראל. A percepção compartilhada do Irã como ameaça regional criou um alinhamento estratégico entre países que oficialmente eram inimigos. Assim, Trump terminou seu primeiro mandato com um legado triplo em relação ao Irã: economia devastada, Soleimani morto e Teherã diplomaticamente cercada. Mas também com um problema. O Irã não havia cedido e seu programa nuclear avançava mais rápido do que nunca. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم، ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیتونستن بگیرن، همچنان که جلو پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم. اونا میدونن اینو. It's time for boldness, for there's so much to do. We will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. Joe Biden chegou à Casa Branca sinalizando que os Estados Unidos estavam prontos para retornar ao acordo nuclear com o Irã. US President Joe Biden has agreed to hold talks with Iran to discuss Tehran's nuclear program, a deal former President Donald Trump abandoned. In an address to the Munich Security Conference, Joe Biden said it was imperative the US works with global powers to curb Iran's nuclear ambitions. Mas as condições eram incompatíveis. O Irã exigia alívio incondicional de sanções. Biden queria um acordo mais longo e mais forte, que abordasse mísseis e proxies regionais. As negociações se arrastaram por mais de 2 anos, complicadas pela invasão russa da Ucrânia, pela mudança da liderança iraniana e pelo terremoto geopolítico de outubro de 2023. Quando Hamas lançou o ataque de 7 de outubro de 2023, a diplomacia com o Irã morreu. The Biden administration withdraws from Afghanistan in a very humiliating way. And then they turn around and say, well, we're going to make peace in the Middle East and we're going to get Iran to sign a stronger and longer agreement. On using what leverage? America was not perceived under the Biden administration to be a power in the Middle East. It was unwilling to use power. Over the next 2 years, pro-Iranian militias in Syria and Iraq attacked American bases 180 times, wounded dozens of American soldiers, killed 3, and America never fired back. And the notion that you can have diplomatic power without a willingness to use hard power is a myth. It's simply a myth. They had very little to no understanding of the realities in the Middle East and how the Middle East works. This terrible massacre that Hamas did on behalf of Iran, it gave an opportunity to change the Middle East end to end. We knew that day that the fight is not going to be just against Hamas, and it was obvious that this is a multi-front war on 7 different fronts.
o Irã financiava o Hamas em aproximadamente 350 milhões de dólares por ano. O ataque enfraqueceu a credibilidade da diplomacia, fortalecendo os argumentos por ações militares defendidas por Israel. E enquanto Biden seguia tentando negociar, o Irã escalou seu programa nuclear de forma unilateral. Em fevereiro de 2025, a Agência Internacional de Energia Atômica reportou que o Irã possuía 274,8 quilos de urânio enriquecido a 60%. 4 meses depois, em junho, esse estoque tinha saltado para mais de 400 quilos. Para colocar em perspectiva, o acordo nuclear de 2015 permitia ao Irã enriquecer urânio a 3,67%. O nível necessário para uma arma nuclear é 90%. O Irã já estava a 60%. E a Agência Internacional de Energia Atômica havia detectado partículas enriquecidas a 83,7%, perigosamente próximas do grau bélico. O chamado breakout time, o tempo necessário para produzir material físsil suficiente para construir uma arma nuclear, tinha encolhido de 1 ano, na época do acordo de 2015, para menos de 7 dias. Um Irã nuclear seria militarmente inatingível, protegido pelo mesmo guarda-chuva de dissuasão que protege a Coreia do Norte. E a janela de oportunidade para agir contra o Irã se fecharia permanentemente. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump voltou à Casa Branca com uma postura clara. O Irã não teria uma bomba. The only thing I've said about Iran, and I want them to have a great country, they have great potential, the people are amazing. The only thing I said about Iran, they can't have a nuclear weapon. Logo em fevereiro de 2025, Trump retomou a campanha de pressão máxima. Os objetivos eram forçar o Irã a negociar um novo acordo nuclear, impedir o desenvolvimento de armas e combater a influência regional iraniana. Foram mais de 875 pessoas, embarcações e aeronaves sancionadas, com foco em impedir as exportações de petróleo iraniano. Mas muito além dessas medidas, o alinhamento pessoal de Trump com a liderança de um aliado histórico seria decisivo no cerco ao Irã. And together, Mr. President, we will achieve this peace. Estados Unidos e Israel talvez tenham atingido o ápice do seu alinhamento longevo sob o comando de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ambos compartilham a visão de que o Irã é uma ameaça existencial ao Oriente Médio e de que mais tentativas diplomáticas seriam inúteis. Mas no meio desse cenário caótico, em que os líderes das nações tomam decisões em reuniões fechadas, havia um elemento sem voz: a população iraniana. Talvez a verdade mais importante e também esquecida sobre o Irã é que o povo iraniano não é o regime iraniano. Neda Aga Soltan tinha 26 anos quando saiu de casa em junho de 2009 para participar dos protestos do Movimento Verde em Teherã. Era uma estudante de filosofia que gostava de música e tinha acabado de se inscrever em aulas de canto. Em meio à manifestação, um franco-atirador ligado à Guarda Revolucionária do Irã a acertou no peito. Neda morreu em menos de 2 minutos, filmada por um celular. Women are not second-class citizens. They're probably third or fourth-class citizens. And the regime has morality police who patrol the streets looking for women who are not have their heads colored or acting in an immoral way. In 2022, a young woman, Mahdi Amini, was caught apparently not wearing a hijab, was beaten to death. And there was a women's revolution at that time. The women were subsequently beaten, killed. Those who were arrested were brought into prison and raped repeatedly before sending them home. I think it gives you a good idea of the role, the status of women in Iran. A morte de Mahsa Amini desencadeou os maiores protestos desde a Revolução de 1979, sob o lema que ecoou pelo mundo: Mulher, Vida, Liberdade. Segundo a ONG Iran Human Rights, mais de 550 manifestantes foram mortos durante os protestos de 2022 e 2023, incluindo ao menos 68 crianças.
Mais de 20 mil foram presos. O regime executou publicamente manifestantes. Mohsen Shekari, de 23 anos, foi enforcado por guerrear contra Deus após bloquear uma rua. Majidreza Ranavar, de 23 anos, foi enforcado de um guindaste em praça pública, 4 semanas após sua prisão, sem julgamento justo. אממה, אם לוקחים, מה שכן, אם לוקחים 100% את האיראנים, להתעלם לרגע מקבוצות אתניות. 100% איראנים, 30% מהם בערך הם ליברלים, מובהקים, אנטי דת, אנטי משטר איראני. זה 30%. 30% בערך, 20%, 30% בערך הם תומכי משטר באופן מובהק. משמרות המהפכה, בסיץ', כוחות קודס, משטרת, צבא, במשפחות שלהם, זה 30%. 40% באמצע הם לא ליברלים אנטי דת, והם לא תומכי משטר באופן מובהק. הם הרוב הדומם. הרוב שבא ואומר, אני לא רוצה לבעוט בכל הדת ומסורת וערכים, לא, אבל אני גם לא תומך במשטר האיראני שרוצה הרפתקאות ומיליציות וכיבושים. תן לי את הכלכלה שלי, אני רוצה לחיות בכבוד. וזה 40% הדומם. לכן מה שרואים על המסכים, ש90% סובל, זה לא מדויק. וזאת גם הסיבה ש50 שנה המשטר הזה מחזיק מעמד. כי יש לו 30% נדבך מרכזי שתומכים בו. 40% הם דומם, שלא מסכנים אותו. אתם רואים 30% הזרם הליברלי יוצא לרחוב, ו30% תומך משטר מדכא אותו. במסכים אתם רואים את המפגש הזה. אבל מתחת למפגש הזה יש כמה רבדים אחרים. Durante 40 anos, a República Islâmica construiu sua defesa estratégica através de uma rede de milícias e organizações armadas, o chamado Eixo da Resistência. A guerra com o Irã começou quando os grupos terroristas aqui na região começaram a lançar seus mísseis, seus foguetes e cometer ataques terroristas contra Israel. O Estado de Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã faz fronteira com Israel através do Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis que atuam no Iêmen. Todos esses grupos terroristas são armados pelo regime iraniano, são financiados pelo regime iraniano, são treinados pelo regime iraniano. Então, quando o Hezbollah lança seus mísseis em direção a Israel, na verdade, quem está lançando esses mísseis é o regime iraniano, que está fazendo isso através do Hezbollah. Quando o Hezbollah decidiu entrar nessa guerra e cometer o maior erro da história do Hezbollah, foi por causa que eles têm uma dependência do regime iraniano. Eles são totalmente alinhados. O Hezbollah não existia antes do regime dos ayatollahs e não vai existir quando acabar o regime dos ayatollahs. Porque os grupos terroristas aqui, que são patrocinados pelo Irã, eles são totalmente alinhados com esse regime. Então, quando nós combatemos o regime iraniano, nós estamos combatendo também os grupos terroristas aqui na região. Israel respondeu com uma campanha militar devastadora. Um ataque aéreo israelense atingiu o centro de comando do Hezbollah no sul de Beirute. Hassan Nasrallah, que comandava o Hezbollah desde 1992, foi morto. Na mesma semana, vários outros comandantes de alto escalão foram eliminados, incluindo o general Abbas Nilforushan, da Guarda Revolucionária Iraniana. בגלל 7/10 הם חלשים מאוד כדי להתערב. אבל זה חלק מהתוצאות של 7/10. התוכנית של המשטר האיראני הייתה אחרת לגמרי. אבל בגלל 7/10 ואותו טעות של חמאס, יש לנו הרבה יותר מרחב תמרון בשנתיים האחרונות. עכשיו רואים את התוצאות מול המשטר האיראני.
בגלל זה גם חמאס או חזבאללה לא כל כך מתערבים, כי הם חלשים מאוד. O Hamas, após meses de guerra em Gaza, estava reduzido a células dispersas e liderança fragmentada. Ismail Haniyeh, o chefe do núcleo político, havia sido assassinado por Israel em Teherã. E Yahya Sinwar, o arquiteto do 7 de outubro, foi morto em combate em Gaza. We know that in Iraq there are also Iraqi militias, and we understand that everything needs to be dismantled, including the militias in Iraq. So Israel, according to intelligence, is pinpointing its attacks and focusing on degrading the Shia Axis capabilities. E então, veio o golpe final. Em dezembro de 2024, o regime de Bashar al-Assad na Síria caiu. אסד היה אחד הזרועות המרכזיים של התבססות של המשטר האיראני על גבולות של מדינת ישראל, גם מזירה של סוריה וגם מזירה של לבנון. כשאסד נפל, האיראנים איבדו את הקשר שלהם להיות על גבולות של מדינת ישראל. Com ele, caíram as rotas de abastecimento terrestre que conectavam o Irã ao Hezbollah via Iraque e Síria. O aliado mais poderoso do Irã na região estava vivo, mas incapaz de lutar. Ainda sobre os Houthis, autoridades acreditam que o grupo rebelde sequestrou 6 tripulantes, depois de afundar 2 navios no Mar Vermelho. O grupo diz que os ataques são contra Israel e em solidariedade aos palestinos na faixa de Gaza. No Iêmen, os Houthis haviam lançado mais de 520 ataques em 18 meses, atingindo 176 navios e reduzindo o tráfego de contêineres no Mar Vermelho em 90%. Mas a operação Rough Rider, lançada por Donald Trump em março de 2025, respondeu com 774 ataques aéreos. Os Houthis não haviam sido derrotados, mas estavam contidos. Para o planejamento estratégico americano, a conclusão era clara. O escudo que durante 4 décadas havia inviabilizado um ataque direto ao Irã estava destroçado. Historicamente, a Rússia funcionava como o guarda-chuva diplomático e militar do Irã. Mas em 2025, a guerra na Ucrânia havia consumido recursos militares, atenção diplomática e capacidade industrial russa em uma escala que ninguém previu. רוסיה עסוקה כבר המון שנים במלחמה שלה עם אוקראינה, היא לא רוצה עכשיו לפתח עוד מלחמה ומעין ליצור מלחמת עולם שלישית אל מול ארצות הברית. ובאשר לסין, סין רוצה שקט, סין רוצה את הכלכלה שלה חזקה, היא אומרת אוקיי, עדיף לא לפתח עימותים אל מול כל העולם, צריך לשמור על המדינה שלנו, צריך לשמור על הכלכלה שלנו, אז כנראה שאיראן תיפול, אנחנו נמצא מישהי אחרת. China has not developed the naval capacity yet. It's trying to very, very hard. It's not quite there yet. We can't rule out some type of Chinese intervention. I think one of the factors that expedited the American intervention was the realization that Russia and China were going to provide Iran. I think Iran has maybe been surprised at the fact that nobody's coming to their aid. And they appear to have no friends in the world. ובעצם איראן מתחילה להישאר לבדה כאן באזור של המזרח התיכון בקרבת ישראל. אם אנחנו מוציאים את זרועות התמנון, את הפרוקסי האיראני, איראן נשארת רק עם רוסיה וסין. ועכשיו, במהלך המבצע הזה, שהגת הארי, המלחמה של ישראל וארצות הברית אל מול איראן, אנחנו רואים לאט לאט שאיראן נשארת לבדה לא עם רוסיה ולא עם סין. Para Washington, isso significava que a Rússia não iria intervir militarmente. A oportunidade que se abriu pela fraqueza dos proxies iranianos era ampliada pela distração russa. אני פחות בקיא בשיח של רוסיה וסין. אבל יש עיקרון אחד. כל עוד אינטרסים שלהם לא נפגעים, אז לא מתערבים. אז אם הם לא מתערבים, ככל הנראה, יש דילים מאחורי קלעים בין ארצות הברית לרוסיה וסין, שהם שומרים על אינטרסים שלהם.
אז בסוף זה הכל אינטרסים. הכל אינטרסים. Mas havia ainda outra camada de proteção iraniana que precisava ser removida antes que um ataque americano fosse viável. As defesas aéreas do próprio Irã. E Israel cuidou disso. ישראל רצתה להשמיד את כל מי שבא לרעתה. היו נציגים איראנים בלבנון, היו נציגים איראנים בסוריה. התקיפה הראשונה הייתה בסוריה כאשר ישראל חיסלה את מוחמד רזה זאידי, מפקד הבכיר ביותר של האיראנים בסוריה ובלבנון, האיש החזק ביותר, האיראני החזק ביותר מחוץ לכותלי איראן. אז האיראנים אמרו, אנחנו נגיב על כך, ובאמת ראינו את התגובה האיראנית, כמאות טילים ונחילי כטב"מים היו בדרכם פה לישראל, ואז ישראל התחילה לתקוף. פעם הראשונה היא תקפה מכה קטנה, כדי לסמן להם, תתכוננו, אנחנו באים. פעם שנייה הייתה עוד מתקפה קטנה, תחכו, אנחנו באים, זה סימן. הפעם השלישית, והיה מבצע עמק לוי, מבצע עמק לוי, ישראל השמידה להם המוני מטרות, גם גרעין, גם טילאות בליסטיקה, גם מטרות אזרחיות, גם פגיעה במתקנים אסטרטגיים כמו מתקני נפט שבאיראן. Chief Hossein Salami, the so-called head of the snake, was killed in the attack. A ofensiva durou até 22 de junho, quando os Estados Unidos se juntaram com ataques coordenados na chamada Operação Martelo da Meia-Noite. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. בעצם ארצות הברית תקפה באיראן בגלל שהיא הייתה צריכה לבוא לעזרת ישראל. ישראל עם כל היכולות שלה לא הייתה יכולה להגיע למקומות אסטרטגיים כמו מתקן הגרעין בפורדו שבאיראן. באמת הוא היה חצוב בתוך לארצות הברית. היו את הטילים שחודרי הבונקרים, היה להם את המפציצים של ה-B2, ה-B2. But it's amazing to see that following this 12-day war, Iran, instead of saying, okay, we understand that we were overwhelmed, Israel and the US are much stronger, maybe we should, stop the aggression. No, they did exactly the opposite. They armed again their proxies. They moved towards the production of nuclear weapons once again, and they continued massive production of ballistic missiles. We see how dangerous they are, how devastating these hits are in Israel, and they want more than 10,000 of these ballistic missiles. This is their aim. So Israel and the US got to the conclusion this regime is not going to stop. A Guerra dos 12 Dias revelou que o Irã era vulnerável por via aérea e que suas instalações nucleares, embora dispersas e parcialmente subterrâneas, podiam ser atingidas. Os israelenses tinham, inadvertidamente ou não, preparado o campo de batalha. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Na madrugada de 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram simultaneamente a maior operação militar contra o Irã desde a Revolução de 79. Israel a chamou de Operação Leão Rugindo. O Pentágono a batizou de Operação Epic Fury. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Nós eliminamos mais de 40 líderes do Irã em 60 segundos no começo dessa guerra. Inclusive, eliminamos o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Essas pessoas são os líderes do regime terrorista do Irã. São os que são responsáveis pelas produções dos mísseis balísticos, das usinas nucleares do Irã, para, no final das contas, serem utilizados para colocar em prática o desejo de acabar com o Estado de Israel. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי.
במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. O objetivo era explícito. Não apenas destruir as forças militares, mas possibilitar a mudança de regime. A morte de Khamenei foi o evento mais consequente da Operação Epic Fury. A liderança do regime foi decapitada em uma única noite. Mas decapitação não é destruição. Segundo uma avaliação da CIA, eliminar Khamenei provavelmente produziria um regime sucessor dominado pela Guarda Revolucionária Islâmica, em vez de uma abertura democrática. A Guarda é a espinha dorsal institucional da República Islâmica e é capaz de sustentar o regime na ausência de um líder supremo. Mesmo assim, as instituições iranianas logo correram para eleger o sucessor de Khamenei. Em 3 de março de 2026, na cidade de Qom, a Força Aérea Israelense lançou um ataque contra o Conselho de Especialistas, que se reunia para escolher um novo líder supremo. 2 dias depois, Trump declarou que queria participar da escolha do sucessor de Khamenei e que considerava o filho dele, Mojtaba Khamenei, inaceitável como líder do Irã. Apesar do bombardeio e da pressão externa, Mojtaba Khamenei foi anunciado como novo líder supremo em 8 de março, após intensa campanha da Guarda Revolucionária sobre os membros do Conselho. O novo Ayatollah jurou vingança e prometeu que o Irã continuará bloqueando o Estreito de Hormuz. O grande caos para a economia mundial causado por essa medida eleva a pressão para que os Estados Unidos e seus aliados parem com a guerra. E essa não era a única forma que o Irã encontraria para gerar instabilidade. So as we speak, we see Iran shooting multiple countries. 12 different countries are being shot. And in a way that doesn't target necessarily military bases. They are shooting hotels, they are shooting malls. O Irã já lançou centenas de mísseis em direção a Israel e centenas de mísseis em direção a 11 outros países no Oriente Médio e na Europa. איראן מבינה שאין את הכלים להתמודד מול ישראל ומול ארצות הברית בתקופה הזאת. אז היא הלכה על אסטרטגיה. אסטרטגיה שאנחנו תוקפים נכסים אסטרטגיים וכלכליים של ארצות הברית במזרח התיכון. אם אנחנו תוקפים את הנכסים הכלכליים ואת האסטרטגיים, אנחנו מפריעים לכל העולם להתקיים, אנחנו פוגעים בכלכלה העולמית, אנחנו מעלים את מחירי הנפט, הגז והדלק ברחבי העולם, כך אנחנו נוכל ליצור לחץ על ארצות הברית לעצור את המלחמה הזאת. לכן אם המשטר האיראני לא יכול על ישראל או לא יכול על ארצות הברית, אז הוא מפעיל המון שחקנים אחרים, לוחץ עליהם כדי שהם יפנו לארצות הברית בשלב מסוים ויאלצו את ארצות הברית לעצור את המלחמה. בסוף המטרה של הרפובליקה האסלאמית של איראן זאת שרידות השלטון. האיראנים רוצים שהמשטר של הרפובליקה יישאר באיראן, ובכל יום שהמשטר עדיין בחיים, מבחינתם זה ניצחון. כמו שהמנהיג העליון המיתולוגי שלהם, רואללה חומייני, אמר, שמירה על הרפובליקה האסלאמית יותר חשובה מכל שמירה על כל בן אדם, ואפילו מהאימאם הנעלם. A aposta de Trump era que uma campanha aérea avassaladora, combinada com a decapitação da liderança, tornaria a invasão desnecessária. 2 semanas após o início da guerra, mais de 5.500 alvos foram atingidos. Centros de comando, bases de mísseis, fábricas de drones e instalações nucleares foram arrasados. Ainda assim, o Irã se recusa a se render. Os Estados Unidos podiam demolir o Irã do ar, mas não podiam reconstruí-lo. A história já oferecia precedentes. Saddam morreu e o Iraque mergulhou no caos. Gaddafi morreu e a Líbia virou um estado falido. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão,
gastaram mais de 2 trilhões de dólares, perderam milhares de soldados. E o resultado foi substituir o Talibã pelo Talibã. O dilema era claro. Destruir regimes autoritários não se traduz em governos melhores. Mandar soldados para morrer do outro lado do mundo depois de todas as falhas do passado é uma questão problemática para o povo americano. The frame of reference to the United States is the Iraq and Afghanistan war, which the Americans see as endless wars that they didn't win. After investing, trillions of dollars and so many thousands of lives, they didn't win. But that's not the only reference point. The other reference point would be the Cold War, which took 4.5 decades. And America kept up the pressure on the communist world, and America won. I think it's a better model. And again, you do not have to have planes bombing Iran every day, especially if most of the missile launchers are destroyed, and I think that's the goal. If most of the missile factories and arsenals are destroyed, and the nuclear program is destroyed, you just keep the pressure on. And that may take a long time, but we have to ensure that the Iranian leadership knows that there's no end to this, that there's no escape from it. And that is the only way that this war can truly be won. אם מדינת ישראל חושבת, או ארצות הברית, שיכולים להחליש את המשטר האיראני כדי להחתים אותו או לחתום איתה על הסכמים טובים יותר שמשרת את הביטחון ואת הקיום של מדינת ישראל, הם טועים בגדול. כמו שיבואו יגידו מחלישים את המשטר הנאצי עם הסכם טוב והכל יהיה בסדר. לא יקרה. טראמפ עוד 2-3 שנים מסיים קדנציה, המשטר האיראני יישאר, מלקק את הפצעים שלו, מתחזק, עוד 10 שנים אנחנו רואים אותו. Nós não vamos acabar com a ideologia de ódio, da jihad, da destruição do regime iraniano. Nós não temos capacidade de acabar com uma ideia através de operações militares. Através de operações militares, nós conseguimos acabar com capacidades militares. Mas para acabar com uma ideia, nós precisamos trazer uma ideia melhor. Isso nós podemos conseguir talvez a longo prazo. Mas o que nós vamos fazer no Irã, nós vamos acabar com as capacidades do Irã para que não continue sendo uma ameaça direta para o futuro existencial do Estado de Israel. I mean, the only way to do it without boots on the ground is the Iranians themselves taking over the country, and I think there is the motivation there. I think they are fed up with this regime that has oppressed them for so long. They yearn for freedom. We are giving them the opportunity to do so, and when they will be called, I believe they will answer the call and do what is needed to take over the country. מה שכן, רפובליקה האסלאמית של איראן, אם מישהו מתכוון להפיל אותה, צריך להיות מלחמה מסוג אחר לגמרי. אחר לגמרי. מה שאנחנו רואים היום זה התקפות אוויריות של חיסולים ממוקדים או בסיסים ממוקדים. אבל הפלת המשטר יש לו משמעות אחרת לגמרי. ולא יקרה ככה. ככה שאנחנו רואים עכשיו לא. Existe uma crença confortável que dominou o pensamento ocidental desde o fim da Guerra Fria. A de que o arco da história se curva inevitavelmente na direção da paz, da democracia e do progresso. Francis Fukuyama chamou isso de o fim da história. A ideia era sedutora. A democracia liberal havia vencido, o comércio global tornaria a guerra irracional. A interdependência econômica criaria uma teia de interesses mútuos que tornaria o conflito obsoleto. O Irã é o antídoto para essa ilusão. Aqui está um país que foi entregado à economia global durante décadas, vendendo petróleo, comprando tecnologia, participando de organismos internacionais. E mesmo assim, construiu um programa nuclear secreto. Mesmo assim, financiou o terrorismo em 4 continentes. Mesmo assim, declarou sua intenção de destruir outro Estado soberano. O comércio não moderou o Irã. A diplomacia não o reformou. As sanções não o dobraram. 47 anos após a Revolução Islâmica, o regime era mais radical, mais armado e mais perigoso do que no dia em que Khomeini desceu do avião em Teherã. Shemeret Mitzvot, yeah.
So if I say to you, I'm going to give you a very big house, and I'm going to get you a Mercedes, the biggest Mercedes in the world, okay? And I'm going to give you a boat. But every Tuesday night you have to have pork for dinner. No way. Okay, so why would people believe that about the Iranians? See, there's a certain type of secular Westerner who doesn't take religion seriously and believe that religion is expression of something else. It's a frustration. You're religious because you're poor. You're religious because you're oppressed. And if you take away the poverty, you take away the oppression, people won't be religious anymore. And only people who grow up without religion can think like that. But I'll give you, that's a good example, right? I'll give you anything. I'll make you a billionaire. But every Wednesday, you've got to have bacon for dinner. Not more. See? And you imagine. So if as an example, so you're telling to a Muslim saying you're going to have to give up jihad. You're going to have to give up Sharia law for the world. But I'm going to give you a lot of money. Doesn't work. A primeira lição do Irã é, portanto, uma lição sobre a natureza humana. Nem todos os atores internacionais são racionais da mesma maneira. Para o Ocidente, racionalidade significa maximizar prosperidade e minimizar conflito. Para um regime teocrático que acredita governar por mandato divino e que celebra o martírio como virtude suprema, racionalidade significa algo completamente diferente. Na Pérsia, em 539 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia e fez algo inédito. Em vez de massacrar os derrotados, libertou os escravos, restaurou os templos e declarou a liberdade de religião. O cilindro de Ciro, uma peça de argila com seu decreto, é considerado por muitos historiadores como a primeira declaração de direitos humanos da história. 25 séculos depois, o Irã é governado por um regime que enforca homossexuais, apedreja mulheres, executa prisioneiros políticos e treina crianças para o martírio. O contraste entre o que a Pérsia foi e o que o Irã se tornou é a medida exata da tragédia. Mas a história não acabou. O povo iraniano, herdeiro de Ciro, de Rumi, de Hafez, está vivo. Está nas ruas, mesmo sob balas. Está nos protestos, mesmo sob tortura. Está no lema Mulher, Vida, Liberdade, que é ao mesmo tempo um grito de revolta e um eco de Persépolis. A verdadeira questão sobre o Irã não é militar, nem nuclear, nem geopolítica. A verdadeira questão é se a civilização que deu ao mundo o conceito de direitos humanos vai conseguir um dia reconquistar seu próprio país. Se a Pérsia vai emergir por baixo do Irã, se o povo que libertou os escravos da Babilônia vai finalmente libertar a si mesmo. Esse é o final que a história do Irã ainda não escreveu. E é por isso que ela importa. Não apenas para o Oriente Médio, não apenas para os Estados Unidos e Israel, mas para todos nós que acreditamos que a civilização, por mais frágil que seja, vale a pena ser protegida.